Sobre histórias, como eu comecei muito novo e tinha essa coisa da... Não, repito, não era uma rejeição, mas eu não era abraçado, envolvido. Cara, eu tive que conquistar algumas coisas na marra, assim. Cara, ou eu vou ficar xarope, tipo, ou eu vou pedir arrego, ou eu vou ter que... Então, assim, respeito muito o mundo moderno, de compliance e tudo mais, mas, cara, anos 2000 tinha coisa que era quase na porrada. Na porrada. Então, assim, para dar um exemplo claro, eu não lembro qual corrida, zona mista de Fórmula 1 era uma zona mista, um quadrado, com aquelas divisórias, tipo, é que hoje em dia muita jovem geração não sabe o que é banco, mas sabe o que é banco no celular. Aquelas filas de banco que tem aquelas, sabe, aquelas alcinhas, que quando você quer pular de um lado pro outro, você tira, vai... A zona mista era isso. De parque de diversões. É isso. Mas sem ser coisa fixa, com aquela coisa molinha. Sim. E aí eu chego na zona mista. Na Fórmula 1 existe uma discrepância muito grande entre TV e rádio, de força, porque essa coisa do rádio brasileiro ser forte, pô, Jovem Pan, Band News, CBN, existem grandes cidades que você perde muito tempo no trânsito. Cara, lá na Europa tem rádio, uma rádio de musiquinha, um informativo, não tem essa força. O Brasil tinha 3 rádios que cobriam Jovem Pan, Bandeirantes e Globo. Os caras olhavam que nem merda. Então você chegava na zona mista sem um câmera, você parecia com a plaquinha do Eu sou de Brasil, tenho hambre, sabe assim? E aí eu chego uma hora, tem uma equipe da Alemanha travando o caminho. Mas era um quadrado. Porque assim, você chegava na zona mista, um quadrado, e aí você... Cadê a turma o brasileiro? E você se juntava na Globo... Porque, até para pegar o grupinho brasileiro com o Cinegra da Globo. Ficava ali o grupo brasileiro. Facilitar, né? E eu olho, tento passar por esse lado, os caras estão fechando. Não podia. Eles não estavam entrevistando ninguém, mas sabe quando os caras não só marcaram o lugar para ocupar, como puseram câmera num show de um jeito assim, que não dava para passar. Beleza, eu dou a volta no quadrado. Já não devia, mas dou a volta no quadrado. Chego no grupo da Globo. Só que o grupo da Globo estava ao lado dessa equipe da Alemanha. Que aí era a Alemanha, a Áustria, enfim, idioma, os germânicos ali como um todo. Cara, e aí chega, eu não me lembro se o Massa ou o Rubinho, em português, ou seja, os caras não iam fazer. E aí começa aquela coisa, a Globo perguntando, um repórter pela esquerda, eu tô meio pela direita, assim, né? Então, assim, pegando o microfone, imagina que o microfone é a Globo, eu tô meio pelo lado, assim, já tá desconfortável. E os caras aqui, não entrevistando ninguém, se quer fazendo aquele movimentinho do tipo, entra um pouquinho mais. Cara, e aí o microfone da Jovem Pan tinha um JP em crucifixo, assim, era um machado aquilo. Cara, numa dessas eu falei, vou deixar o braço, cara. E aí foi, pá! Deixei o braço meio que empurrando, entrevistei. Quando acaba, sabe quando eu já tava pilhado pra acabar virando porra? E eu tinha certeza que o cara também ia virar e falar porra. O Cinegra lá, alemão. E aí eu... acaba o máximo. Pô, Fórmula 1 é um ambiente educado, né, meu? Você não sai na porrada. E aí a gente se vira e começa o cara, porque não sei o que lá. E eu, porra, você não tá entrevistando ninguém, aqui no espaço seu. E aí começa um oba-oba. Só que era eu contra um cara, mas o cara tinha uma equipe que não chegou pra me agredir nem nada, mas ficou assim. Sabe quando fica você batendo boca com 1 e 4 atrás? O cara em alemão e você em português. Não, tava meio em inglês. Tava meio em inglês. Mas rola, cara. Rola vai se fuder. Eu até acho, até um conselho que eu dou, uma coisa muito gostosa é você xingar uma pessoa de cuzão. Porque cuzão ele não entende, mas repara, ela tem uma sonoridade. Dá uma aliviada, né? Cuzão. É bonito, é até bonito. O cara de repente se sente elogiado. Eu, domingo passado, mandei um cara. O cuzão. Beleza. Só que o que acontece? Essa história é boa porque chega o repórter da Alemanha, que era uma estrela. O cara chama Kai Ebel. Dá pra pôr no Google. K-A-Y. Era um cara excêntrico. Eu não sei se ele ainda tá na Fórmula 1. Aquelas camisas floridas. Ele era um personagem. Quando ele tava no grid, Kai Ebel. E aí ele chega meio que pra apartar. E sabe quando você tá meio nervoso? Você sai, tira a mão, você não sabe quem tá ali. E eu tava sozinho, e não sei o que. O cara pôs a mão pra separar, eu já tiro meio com a mão do cara, bato. Mas sabe quando você bate numa pessoa e você fala, puta, o cara é duro.
Tipo assim, você bate, tum, Bateu e parou. Cara, parei. nem se mexe, né? E ele pá. E aí aquela coisa, turma, deixa disso sair. Saí, comecei a andar. Aí chegou uma pessoa e falou assim: ô Felipe, vi lá, você tendo seu problema. Tá? Os filhos da puta, alemão, você sabe como é, sabe aquelas coisas. E aí o cara vira e fala assim: tá, mas você sabe o Caebel? Sei, aquele figura lá, aquelas camisas ridículas. Então, puta, ele luta boxe. Aí eu, opa. E aí eu pensando, eu vou encontrar com esse cara em todas as zonas mistas, toda semana da minha vida, melhor resolver isso. Aí tô andando no paddock, uma hora eu vejo ele, nunca tinha trocado uma palavra. Eu olho ele, Herr Ebel, tipo, senhor Ebel em alemão, Herr Ebel. Ó, muito obrigado, te devo essa aí por você. Pô, seu cinegrafista passou do ponto, mas eu também. Ele, não... Everything is okay, bababá. Puta, pra eu ter tomado o murro daquele cara, esquece. O cara foi separar. O cara foi separar, meu. Quando eu bati, tum, eu senti que fiquei, sabe? Parei no tríceps. No né? paredão. Tá ligado? São várias, porque assim, o ambiente de Fórmula, o que acontece? Hoje mudou, porque hoje a Fórmula 1, ela já deixa dividir os espaços. Então, sei lá, Bandeirantes, Mariana Becker. Tem Você pode o quadradinho dela. O quadradinho dela com um microfone, acho que são uns 3 microfoninhos, então tá. É como se tivesse reservado. Naquela época era muito na unha mesmo. E rola essa coisa do pertencimento sobre o piloto. Então, assim, você vai entrevistar o Alonso na imprensa espanhola, é um território dos espanhóis, é o Fernando Alonso. Uhum. Então, você quer fazer uma pergunta? Legal, você vai ter que ser meio que o último, você fica meio que olhando. Você não pode chegar lá e na segunda meter. Na minha época, hoje não é mais assim. Segunda, o cara da TV espanhola, são 3 TVs espanholas, o cara manda a primeira, você... Então, Fernando... Cara, então tem toda uma linha. Aquilo que a gente brinca das regras não escritas. Paddock da Fórmula 1 na época tinha muita regra não escrita. Você entendeu o jogo. Na mídia brasileira, a Globo fatalmente faria a primeira pergunta. O que não tem um problema, porque a primeira pergunta geralmente tem que ser a mais básica. Tipo, acaba uma corrida. E aí, Felipe, como foi a corrida? Você não precisa fazer a primeira. Mas tem toda uma... Pô, eu tive vários... Como eu comecei muito cedo, eu tive vários problemas. Teve uma em Silverstone que foi muito constrangedora, que eu levantei pra pegar um cara. Caralho, velho. Não, eu levantei aos prantos, humilhado. E o Lívio Ori, o repórter do estado de São Paulo, me segurou no caminho. Se ele não tivesse segurado, porque se eu metesse a mão no cara, na Inglaterra, o cara era escocês. Cara, alguém podia tirar minha credencial, eu tava no meu 2º ano. Mas o que o cara fez pra você ficar assim? A história é assim, GP de Silverstone 2005, meu primeiro ano. Rolaram os atentados terroristas em Londres. Foi na semana do GP. Eu me lembro que naquela semana... Agora eu não sei se eu posso estar confundindo 2 anos, porque teve um ano que eu estava na Inglaterra que Londres ganhou para ser a sede da Olimpíada de 2012. E era a disputa com Paris. E a Jovem Pan tinha o Reale Júnior em Paris e eu fui para Londres porque Paris era a favorita, Londres azarã. Então o Reale cobriria a França. Isso não foi combinado pela Jovem Pan. Eu que tive essa... Falei, cara, eu não vou ficar em Paris, tem um Reale, o cara é o cara. Vou ficar aqui de segundão. Deixa eu ir para Londres. Até me zoaram. Seu tonto, por que não vai ganhar? E ganhou. É que eu não lembro se foi no mesmo ano. Eu acho que foi. Eu acho que Londres é nomeada a Olimpíada numa terça. Quarta eu vou... Assim, eu não sei se o dia bate, mas assim, tô falando desse intervalo de um para outro. Quarta eu vou para Silverstone. E tem os atentados em Londres. Quando tem os atentados em Londres... Só que certeza que os atentados foram numa quinta, porque quarta a gente não ia pra pista. O atentado é numa quinta e eu já estou na pista em Silverstone. E aí eu ligo pra Jovem Pan. Eu tô aqui em Silverstone. Querem que vá pra Londres? E eles falam, pô, Felipe, não. Porque você não vai conseguir fazer nada na rua. Os caras isolaram a área, você vai ficar lá com o celular. Então, assim, fica pegando informação da BBC, papapá, e a gente vai te usando com o noticiário dos atentados, só que da pista. Qual que é o problema? Eu trabalhava em rádio, eu falava um pouco mais alto, eu estava no começo da carreira, então eu falava mais alto talvez do que eu precisasse. Hoje, o pessoal já se incomodava de você fazer isso na sexta, sábado e domingo, mesmo com o carro na pista. Eu sempre achei ridículo isso. Os caras vinham pedir pra calar a boca, às vezes. Tipo, cala a boca, fala baixo. E passando um V10 na reta. Eu falo, caralho, tá Ferrari. Isso pode. Eu falar, pois não, Jovem Pan. Meus ouvidos, meus tímpanos sensíveis. Impressionante. Só que na quinta não tem carro.
E aí uma hora eu tô ao vivo, a bancada de rádio era a fileira A. Eu tô de fone. E aí eu começo a falar, e eu percebo algo na sala de imprensa. Tipo uma onda vindo das pessoas assim, ó. Tipo, arregalando o olho, tipo assim. E aí eu olho em pé um cara, um senhor, assim, ó. Eu não vou falar com som, então quem depois ouvir só em som... Mas imagina alguém gritando, só que você tá de fone, então você não tá vendo. Então a pessoa assim, ó. E aí eu tirei um fone. Quando eu tirei, eu ouço o cara, shut up! Mas o cara tava longe. Eu na fileira A, o cara na fileira J, sei lá. Shut up! Shut up! E a sala de imprensa... Pra quem não sabe, é cala a boca. É isso, cala a boca, cala a boca. E eu assim... O que tá acontecendo? Me perco ao vivo, claramente me perco, eu não me lembro assim, mas eu devolvo, eu encerro o boletim, tipo assim, e voltamos a São Paulo, Brasil. Cara, quando eu levanto, eu já levanto. Porque já tinha acontecido de gente falar que eu tava falando alto, mas nunca tinha acontecido nesse nível. Eu levanto pra pegar o cara. Aos prantos, meio humilhado, assim, humilhado. Tipo assim, não é que eu chorei, ele me... Aquela raiva. Não, cala a boca, tipo, cala a boca, cara, eu tô trabalhando. Você entendeu? Cara, eu tô trabalhando. Tô falando com a minha esposa, oi amor, você foi assaltado, roubaram sua aliança? Pô, que merda, hein? Não, eu tava trabalhando. Eu levanto, sim, juro, assim, armado, se não pra dar, fala que porra é essa, assim. E aí o Lívio Euriquio, repórter do Estadão, pegou, eu acho que toda a situação. Ele ouviu o cara berrando, deve ter visto eu levantando, ele me segura pelo braço no caminho e fala, não faz isso, você tá louco? Você vai arrumar confusão com o cara, acabou sua vida, os caras vão tirar sua credencial, acabou sua carreira aqui, meu. Aí eu vou, ele me leva pro lugarzinho dele, aí eu fico tipo chorando. Ele é um cara que eu sou muito grato, o Lívio me ajudou muito na vida, assim, ele era muito mais, pegou a época do Senna, Piquento, ele era veteranão e me tratou super bem. Calma, ele foi me acalmando, aí eu volto pro meu lugar. Quando eu volto pro meu lugar, na minha frente sentava um jornalista colombiano chamado Diego Mejia. E aí, uma coisa que eu acho uma qualidade é, quando dá uma merda, eu busco alguém de confiança pro cara me dar uma opinião. Tipo assim, Diego, tava falando alto. Entendeu? Tipo assim, ok, o que ele fez foi lamentável. Mas será que tem algo que eu possa fazer pra... Então assim, Diego, eu tava falando alto, e ele constrangido falou, sim, um pouquito. Então aquilo me fez também, cara, eu preciso, se eu também não me cuidar, eu vou ter que arrumar briga dia sim, dia não, alguém mandando eu calar a boca. Então eu também fui dosando essa coisa do tom, papapá. Só que por que essa história fica mais divertida? Isso foi na quinta. Domingo, GP de Silverstone. Tô eu lá esperando a corrida, eu olho no monitor interno, aquela coisa antes da corrida, que os pilotos sobem no caminhão pra dar tchau. E tem um cara pelado, pintado de prata, surfista prateado, tipo o cara do Pânico lá, ó. Establish. Correndo por Silverstone, com uma bolsinha na frente do pinto, pra tapar, um tapa-sexo meio irônico. Eu olho e falo, puta, é o cara que me mandou calar a boca. Aí eu falei, então o cara devia estar nervosinho. Fui buscar entender o que aconteceu. O que aconteceu? No ano anterior, que foi o da minha estreia, eu comecei no GP da Bélgica. Uhum. Foi um ano terrível da McLaren. McLaren péssima. E o cara, no jornal dele, fez uma coluna dizendo, se a McLaren ganhar uma corrida nesse ano, eu corro pelado em Silverstone. O GP que eu estreei, que foi o heptacampeonato do Schumacher, o Schumacher era heptacampeão naquela corrida, sendo segundo. Quem ganha? Kimi Raikkonen de McLaren. Então ali, sem que eu soubesse, foi feito um pacto em que, você falou, os caras foram cobrar. E ele corre pelado. Podem pôr no Google, depois aí, Bob Mackenzie Silverstone Naked 2005. É ele de prata, bundinha, assim, sabe assim, com aquele tapa-sexo que atrás é tipo fio dental. Tanga de índio, com bundinha prateada, cara. Aí o que eu ria, eu falava, eu nada como um dia depois do outro. Então, assim...